Fala galera, tudo bem? O meu nome é João Vitor Panda e você poderia, por favor, imitar o som de um galo é, que está anunciando a chegada da manhã? Assim como um galo anuncia a chegada da manhã, eu anuncio aqui agora a chegada da segunda-feira e com ela o mais novo episódio do Crônicas de Nada. É um episódio um pouco diferente, né? Porque a Júlia está aqui, deu aí novamente. Oi. Novamente, porque a Júlia já participou de um outro episódio, né? Que inclusive eu tava ouvindo de novo recentemente. A Júlia participou da Odisseia Demissional, né? A primeira das grandes odisseias aí do Crônicas de Nada. Esse é um programa que geralmente não tem convidados, né? Geralmente sou só eu falando sozinho. Até hoje, os únicos convidados do Crônicas de Nada, por incrível que pareça, foram a Júlia, que tá aqui hoje de novo, Oi. e o sociólogo Zygmunt Bauman. Não, esqueceu da Vicky, nossa amiga. Vicky Antunes. Então, eu entrevistei ela, mas ela não aparece como uma convidada. Eu li as respostas dela em voz alta. Eu achei que... É verdade. Eu achei que ela tinha respondido. Ela não aparece. Certo. A voz dela não aparece. Apenas suas palavras. Mas. Só a Júlia e o Bauman. Então, caramba, veja só. Pô, deixa eu explicar. Primeiramente, primeira coisa. A gente tava viajando esse final de semana. Nós fomos pra Grande São Paulo. E assim, a gente foi na quarta-feira pra São Paulo e a gente voltou domingo de madrugada. E eu estou gravando hoje, segunda-feira, o programa, né? Religiosamente, como sempre. Enquanto a gente tava lá e eu tava postando coisas nas redes sociais, teve um maninho que comentou assim: Meu, só espero que essa viagem não atrapalhe o meu episódio de Crônicas de Nada segunda-feira. E é pra esse maninho que eu tô aqui, tá ligado? Boa tarde. E segundo, que em relação à viagem, a gente tá gravando o programa também aqui num momento muito específico da viagem, que é meio que uma ressaquinha, sabe? Porque assim, agora são 5 da tarde de segunda-feira. A gente saiu da cidade de São Paulo. Meu Deus do céu. Os gatos estão batalhando. Psst. Ei, Ei, amiguinha. Carolina. A gente saiu da cidade de São Paulo, eram 11 da noite. Aí a gente virou a noite na estrada e chegou em Curitiba às 5 da manhã. Aí a gente dormiu, tipo, o que a gente conseguiu entre as 5 da manhã e as 8 da manhã, onde nós fomos pros nossos empregos trabalhar. E a gente voltou dos nossos empregos. Depois do almoço, a gente dormiu mais um pouquinho, o que deu pra dormir. E agora são 5 da tarde e a gente tá gravando esse programa. De 0 a 10, quanto tu acha que é o teu estado de aptidão mental no momento? Pô, agora é um 7, assim. Mas eu Tá acabei de bom. acordar, a gente comeu agora. Eu acho que ao longo do episódio a gente vai despertando completamente nossa mente. Tomara. Perfeito. Teria sido bom também gravar o episódio tomando um café, mas a gente percebeu que acabou o gás agora. A gente só Putz, tem que tomou. pedir, né? Temos que pedir um gás, na verdade. A gente só tomou um café gelado e não deu pra fazer um café quente porque acabou o gás. Mas vamos tratar disso em breve. E eu não vou fazer esse episódio sobre a viagem, na verdade. A gente pode comentar um pouco sobre a viagem aqui agora, mas é uma coisa muito específica, um aspecto muito específico da viagem que eu gostaria de ressaltar aqui no episódio de hoje. Sobre a viagem, caramba, a gente viu muita arte em São Paulo. A gente foi na Bienal de Arte, a gente foi na Pinacoteca, a gente foi no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que, aliás, foi a minha obra favorita de lá. Foi o próprio MASP. Parabéns pra Lina Bobardi, uma grande arquiteta brasileira. E a gente viu muita arte, assim, né? E como você se sente vendo muita arte? Eu fico muito feliz, né? O que a gente foi pra lá pra ver isso. E recomendo pra quem for de São Paulo, a Bienal, essa Coreografias do Impossível tá muito foda. E quem quiser buscar saber sobre como funcionou a curadoria desse ano, foi bem diferente e muito interessante. E o restante eu não conhecia quase nada que a gente visitou, então eu fiquei bem feliz de poder visitar. E é isso aí, galera. E é isso aí, é muito interessante observar obras de arte, é uma coisa realmente inspiradora, assim. A gente tava conversando sobre isso no carro ontem, quando a gente tava voltando, no Uber, no caso, né? Que
Não sei, a gente que se enxerga como artista, eu pelo menos me sinto assim, parece que às vezes eu tô sempre pensando que o momento atual em que eu estou é um momento em que eu estou, não sei, apenas progredindo para que em algum momento eu produza coisas que de fato são sólidas ou que eu vou olhar e falar, caramba, isso aqui é algo que eu produzi. Tanto com as coisas que eu faço na internet também. Sabe? Parece que tudo que eu tô fazendo agora é só um treino. E é bom você ir em galerias, em museus e coisa arada e ver muitas obras de arte que você pensa, pô, as pessoas só fizeram isso aqui, sabe? Tipo, meu, você tem a Bienal de Arte de São Paulo, que tem, meu, trocentos artistas. Desculpa. Saúde. Não é que cada artista daqueles é um gênio absurdo. Alguns são, com certeza. Mas a maioria são pessoas que fizeram coisas, sabe? E eu também sou uma pessoa que faz coisas. E eu posso fazer coisas agora. E as coisas que eu fizer agora são as coisas que eu fiz agora. Não é um treino pra um dia eu fazer outra coisa. É um reflexo da coisa que eu consigo fazer agora. Né? É. Então. Deixa eu te perguntar. Você já assistiu o filme Alien, o Oitavo Passageiro? Não, acho que não. Eu também não. Nunca assisti o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Mas eu tenho algumas suposições acerca desse filme. Tá. A primeira coisa que eu suponho a respeito desse filme é que originalmente tinham apenas 7 passageiros, certo? Certo. E o nome em português Alien, o oitavo passageiro, Já ele denuncia o spoiler. Já, é. tipo, já faz a história. Já entendi. Então, ele já denota que esse oitavo passageiro, que é, por sua vez, um alienígena, é indesejado naquele momento, né? Certo? Sim. Certo? Completamente. Aham. Então eu vou te fazer uma pergunta matemática agora. Estima, assim, mais ou menos, quantas pessoas você acha que tinham no nosso ônibus na ida pra São Paulo? Quantas pessoas tinham mais ou menos no ônibus? Pô, tava meio vazio, porque era uma quarta-feira à tarde, então tava muito espaçado, assim, entre as pessoas. Eu vou chutar que tinha um pouco mais da metade. Então, eu não sei quantos espaços tem no ônibus normal. Eu Vamos vou fazer assim, chutar ó. Vamos brincar de. Fala um número hiper específico que tu pensa, meu, não, esse número parece muito verdade. E só fala, pode falar. 27. 27. Pois é. Então, o grosso desse programa vai ser sobre o Alien, o 28º passageiro. Bom, a gente começou essa viagem chegando na rodoviária com antecedência, que é uma coisa que nem sempre a gente faz, né? É verdade, então foi bem tranquilo. Aí chegou lá, deu uma esperadinha, comprou. Quer dizer, não tava super tranquilo, tanto que a gente comprou comida meio A correndo. gente chegou 10 minutos antes do ônibus partir. Sim. A gente já teve vezes que a gente chegou 10 minutos depois do ônibus partir, E, então, e não perdemos o ônibus até hoje. sem perder o ônibus. Mas, sim, isso aconteceu. E aí a gente tava lá esperando numa boa, e logo antes da gente sair de casa, eu já tinha explicado pra Júlia a minha intenção em relação a algo, que é, quarta-feira, que era o dia que a gente tava viajando, era o dia em que o Fluminense estaria disputando a semifinal da Copa Libertadores da América contra o Internacional de Porto Alegre. E eu falei pra Júlia assim, pô, eu vou com a minha camisa do Fluminense direto já na viagem. E daí todo mundo que me vê não vai precisar se perguntar, sabe? Se eu tô na rua com uma roupa aleatória, a pessoa pode olhar pra mim e pensar, caramba, pra que time será que aquele cara torce, hein? Se eu já tô com a camisa do Fluminense, não resta dúvidas. Caramba, aquele cara torce pro Fluminense. E eu gosto de usar a camisa de time também, porque, não sei, quando tu vê outra pessoa na rua que tá usando a camisa do teu time, e tu tá usando a camisa do teu time, e vocês dois estão usando a camisa do mesmo time, que são os seus respectivos times, é uma identificação tão gostosa, assim, sabe? De tipo, poxa, algo nos une, por mais que sejamos estranhos. E eu falei pra Júlia, não, eu já vou na viagem direto com a camisa do Fluminense. O que dessa vez se provou como um erro. Talvez. Por quê? Eu estar com a camisa do Fluminense foi o estopim para que fôssemos abordados pelo Alien, o 28º passageiro.
A gente tava subindo no ônibus. Ele olhou pra mim e falou: Ah, eu também sou fluminense, não sei o quê. Aí eu falei: Caramba, saudações, que legal. Sabe? Uma conversinha assim. E daí eu já virei pra Júlia e falei: Ó, tá vendo? Olha que legal. Interagir com uma pessoa por causa da minha camisa de time. E ele falou: É, a minha tá na bolsa também. Minha camisa do Fluminense. Ele falou, eu devia ter usado também, fiquei na dúvida se usava ou não. Ele falou, tem que usar e tal. E essa foi a nossa primeira interação. Aí a gente sentou no ônibus, eu e a Júlia e tal, todo pimpões, numa boa. E começou a viagem, tá ligado? E lá fomos nós. E assim, essa figura eu vou fazer o máximo de esforço pra não identificar, não dar nenhuma grande característica sobre ela. Eu só vou dizer que ele é careca. Tu acha que é dar informação demais falar que ele é careca? Não é informação demais. Capaz, Tem tantos calvos no mundo. cada vez mais carecas no Brasil, né? É. Então esse cara que era careca, essa foi a nossa primeira interação com esse cara. Depois de um tempo, ele foi no banheiro do ônibus pela primeira vez na viagem. Primeira de muitas, né? A gente não sabia quantas seriam. E ele passou por nós e ele falou alguma coisa de futebol inicialmente, assim. A gente tava falando sobre futebol, ele ainda me chamou a atenção, tipo, tricolor, não sei o quê. E daí, tu lembra que ele falou pra ti? Ele olhou pra mim e falou, eu acho que tu é mais técnica que ele. Eu pensei, putz, ele vai achar que eu sei mais de futebol, assim, e eu não sei tanto assim. Eu achava que ele tava falando de futebol. Porque é uma forma estranha de abordar uma pessoa. Eu acho que tu é mais técnica que ele. Comparando eu e o Panda. Falou, acho que tu é mais técnica que ele. Tu me recomenda quantos Rivotril? Ele me mostrou uma caixinha de Rivotril e Ele falou, pegou, tirou uma cartela do bolso, assim, só a tarjinha preta aparecendo. eu queria tomar um Rivotril e eu não sei quantos eu tomo. Eu falei, mete umzinho, né? Poxa, umzinho acho que tá de bom tamanho. Rivotril né, vamos com calma. Ele falou, já tomei 2, vou dormir. E foi isso. E essa foi a primeira vez que ele levantou do assento dele, que era lá na frente, caminhou até o meu assento e o da Júlia, que era do meio pro final do ônibus, e parou ali no corredor e ficou em pé conversando com a gente. Aí ele voltou pro lugar dele. Supostamente após ter tomado 2 remédios tarja preta pra dormir no ônibus e não ter conseguido dormir. Aí a Júlia conseguiu dormir. E no momento que ela tava dormindo, eu tava ouvindo música, esse cara ele levantou de lá da frente do ônibus, esse careca maldito, o 28º passageiro, e ele veio cantarolando pelo ônibus, em minha direção. Todo mundo em silêncio e só esse cara levantava e conversava com o ônibus inteiro, especificamente mais com nós dois. Inacreditável. Aí ele passou por nós, ele olhou que a Júlia tava dormindo e ele falou alguma coisa tipo, caramba, eu já tomei 2 remédios tarja preta e ela tá dormindo aí sem ter tomado nada. Tipo, eu queria ser que nem ela. Aí eu falei, essa garota é igual um bebê. É só começar a se mexer um veículo, ela já pega no sono, é igual um nenenzinho. E é verdade. E é verdade. E daí ele ficou interagindo comigo ali mais um pouco, e eu pedi pra ele pegar uma água pra mim lá no fundo do ônibus, ele pegou. E beleza, ele voltou pro assento dele cantando música e olhando pras pessoas e ele falando: essa música é dolorosa, né? Caramba, essa música é dura. E daí o pessoal ali na frente ainda minimamente ok com a existência dele, confirmando: não, sim, essa música é doideira. Essa música é maluca. Aí, lá pela terceira ou quarta vez, em menos de 2 horas de viagem, que ele levanta pra ir até o ônibus do banheiro, ele vem até nós com um Não, calma. uma embalagem de... Oi? Não, tu só curtiu a parada. O Toblerone foi antes da parada? Foi depois. É verdade, fala da parada. Então, daí a gente chegou na parada. E a gente desceu, normal. Tanto faz. A gente tava pegando comida. Todo mundo sabe onde paramos no caminho de qualquer lugar pra São Paulo. Paramos no Graal. Que é o Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Exatamente. E quando o Panda pegou, sentou no lugar dele. E quando eu tava pegando e entrando no caixa pra ir lá sentar com o Panda, infelizmente o cara me alcançou. O Alien me alcançou. E ele começou a falar comigo. E começou a se identificar como um cara de esquerda. Poucos detalhes. Pouquíssimos detalhes que a gente vai dar aqui, tá?
como um cara de esquerda, que ele era muito radical, que ele acabou sofrendo várias consequências por causa disso, por causa da profissão dele e tudo mais. E assim, tudo bem, eu sou querida, mas eu não sou tão aberta a falar com estranhos quanto o Panda é. O Panda é muito aberto. Eu adoro falar com estranhos. Vocês que me ouvem aqui, vocês sabem o meu jeitinho, né? Eu não sei, eu gosto de dar corda pra. O que eu gosto de fazer é bater palma para malucos dançar. É isso que eu gosto de fazer. O que acaba me transformando num grande imã de malucos, né? Eu sempre, não sei, parece que do nada as pessoas mais ensandecidas do planeta Terra me encontram nos momentos mais aleatórios, assim. E normalmente eu estou muito apto a interagir com elas. Mas o 28º passageiro, vocês vão ver até onde chegou. Então. Eu não tava muito aberta pra falar com o cara. Daí eu tava passando pelo caixa, ele ficou falando comigo, eu fiquei, poxa, cara, uhum. Eu falei que eu também tinha opiniões mais à esquerda, bem mais à esquerda. Nisso eu já tinha sentado na mesa porque eu só escolhi mais rápido o que eu queria comer e fui pegar uma mesa pra gente. Daí eu tava olhando a Júlia à distância, assim. É que eu sou libriana, né? Eu sou indecisa. É verdade. Aliás, foi aniversário da Júlia ontem. Todo mundo que tá ouvindo aí fala parabéns em voz alta agora. Obrigada, gente. Daí, eu só falei, tipo, tá bom, eu vou lá sentar e comer. E daí, nesse momento que eu sentei na mesa, eu já fiquei, Panda, espero que aquele cara careca não sente com a gente. Eu fiquei em pânico em relação a isso, porque eu tinha quase que absoluta certeza que ele ia sentar com a gente. E tipo assim, beleza, tu é uma pessoa que tá interagindo com a gente na mesma viagem, ok, legal. Só que, pô, pra tu pegar e sentar na mesma mesa que pessoas que tu mal conheceu, pô, no mínimo essas pessoas têm que te convidar pra sentar lá, né? E sei lá, eu só queria tomar um cafezinho com a Júlia, não queria interagir profundamente com um estranho naquele momento. Mas Mas isso foi incrivelmente uma das poucas coisas que ele não fez. Ele não sentou com a gente na mesa pra comer. A gente ficou muito agradecido. Foi pro ônibus quando acabou a pausa de meia hora. E o ônibus já tava de partida e só faltava esse filho da puta chegar e sentar no lugar dele. E chamava no nome. E chamava no nome, não, no no alto-falante, microfone, no né? alto-falante. Ah, o ônibus que saiu de Curitiba, tal horário. Por Por favor, última chamada pra voltar pro favor. seu assento. O motorista veio, contou assento por assento e faltava um. Um vagabundo. O 28º passageiro. O corno manso, o alienígena, o assassino de vibes, o monstro do pântano, o pega pra capar, o diabo da Tasmânia. Tá longo esse bloco já. Vamos encerrar, vai ter o efeito sonoro e a gente começa um outro bloco com a segunda metade dessa palhaçada. Obrigada. Bom, aí esse diabo da Tasmânia voltou pro ônibus finalmente. Vamos supor, ele atrasou o quê? Uns 3, 4 minutos? Sim, que é bastante. Todo mundo sabe que tem que entrar no ônibus, senão é chato. Tem que entrar no ônibus na hora certa. Pô, todo mundo tava lá na hora certa. Tu é o único que não tava lá na hora certa? É chato, fica chato. Mas beleza, a essa altura do campeonato, eu e a Júlia ainda nos considerávamos aliados dele, né? Porque quando ele parava pra conversar com a gente, até que, sei lá, a gente conversava coisas bacanas, assim, não tava esquisito ainda. Aí a viagem continuou. E em dado momento, ele, sei lá, pela milésima vez, veio de lá da frente do assento dele em direção ao banheiro e parou no nosso assento ali pelo lado da gente. Mas dessa vez, como uma surpresa. Dessa vez com um artefato em sua posse. Ele tava carregando um tubo de Toblerone. Toblerone que é um chocolate muito enigmático, né? Eu nunca tinha comido um Toblerone. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu comi um Toblerone. E foi o primeiro momento que a nossa interação social começou a ficar um pouquinho assustadora. O que tu lembra sobre o momento do Toblerone? Pode conduzir essa parte. Ele veio, abriu o Toblerone e perguntou: "Você já comeram Toblerone?" Eu falei: "Eu já comi, mas faz muito tempo." E ele... Enfim, essa parte tem duas histórias, duas partes, né? Esse momento tem duas partes. Que é o momento que ele chega com o Toblerone a primeira vez, ele vai ao banheiro, volta e conversa com a gente sobre o Toblerone de novo. Perfeito. Então ele chegou, ele deu um pedaço pra cada um, falou: quando eu era pequeno, minha avó só deixava a gente comer um quadradinho por vez. Agora eu posso comprar, né? Então, aqui, tomem o Toblerone de vocês. Eu dei os 2 quadrados pra cada um. Pô, bom chocolate. E ficou falando sobre isso um pouco. Bom chocolate.
É, e Eu nunca tinha comido. ele ficou falando sobre como o Toblerone foi o único chocolate que não mudou a receita e tal. É um ótimo chocolate e tudo mais. Daí, beleza. Daí ele foi ao banheiro pela 30ª vez, voltou ao nosso assento, e daí eu tava terminando de comer o quadradinho de Toblerone. Daí o Panda fez uma Que é uma observação. pirâmide, na verdade, né? É uma pirâmide? E o Panda fez uma pequena observação. Ele falou assim: Nossa, Júlia, não tinha percebido como tu come a pirâmide do Toblerone. E foi só isso. Daí esse cara desatou a falar coisas que não tinha nada a ver. Tu lembra disso? É, ele começou a falar, tipo, meu, mas tu nunca tinha reparado como que ela desmonta a pirâmide do Toblerone, não sei o quê. Falou, não, tu tem que prestar mais atenção na mulher, não sei o quê. Isso diz muito sobre uma mulher, como ela come o próprio Toblerone. É, sabe? Aí ele, assim... Eu tinha feito o comentário mais bobinho possível, né? Só que, poxa, ela tava comendo Toblerone do topo da pirâmide, assim, desmontando a pirâmide de cima pra baixo. Daí eu falei, pô, é assim que se desmonta uma pirâmide, né? Aí ele começou a falar isso, não, tu tem que reparar mais na tua mulher, que não sei o que blá blá blá. Ele perguntou: Vocês estão há quanto tempo juntos? Ele falou: 6 anos. Ele falou: Em 6 anos tem que saber como uma mulher comeria um Toblerone. É, e daí ele começou a falar, meu, tu tem que valorizar muito ela, que não sei o que. Aí já acende uma luzinha laranja, assim, né? Pim. Não sei, foi meio Foi esquisito. esquisito, porque foi um. Pensa, era um cara. A gente não deixou isso claro. Era um cara muito mais velho que a gente. Muito mais velho que a gente. Pelo menos o quê? 20 anos? Isso. Talvez mais. Ele devia ter uns 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Então, entende que ficou creepy ele fala desse jeito, por razão nenhuma. Mas enfim, continuemos. Continuemos. Logo após o episódio do Toblerone, ele voltou a sentar no lugar dele. Ah, em algum desses momentos eu perguntei quantos remédios ele tinha tomado. E daí ele falou, não, já tomei 2 e não adiantou e não sei o que, blá blá blá. A próxima vez que ele veio, que já devia ser a milionésima vez. Até porque nessa segunda parte da viagem, ele mal parou no assento dele. Ele praticamente ficou a viagem inteira em pé, vindo conversar com a gente, a maior parte. O que já estava visivelmente perturbando as pessoas em volta ali, ao redor, certo? E não sei, nesse momento talvez o meu pecado da Júlia foi ter meio que continuado dando corda pra ele. Só que, né? Será que a gente é tão culpado assim? Será? Eu acho que o maior culpado é ele. Com certeza. Nossa, sem dúvidas. E sei lá, a gente tava só respondendo, sabe? A gente não tava falando, ei, vem até aqui conversar com a gente. Então não sei, é um pouco complicado. Mas a próxima interação depois do Toblerone foi a que começou a ficar horrível. E eu lembro como começou, porque a gente tava tomando água e comendo chocolate, e daí ele passou por nós e falou: Ah, tudo certinho aí com vocês? Precisam de mais água? Precisam de mais. Querem mais chocolate? E a gente falou: Não, não, tá tudo certo, tá de boa. E daí ele falou: Ah, aceita um baseadinho? Aí eu brinquei, falei alguma coisa tipo: Ah, não, não é a hora, né? Sei lá. E daí ele fez algum gesto que representava, tipo, como se ele tivesse batendo um cartão numa mesa de vidro e separando fileiras de cocaína, assim. Isso com onomatopeias que simbolizavam aquela batida no vidro. Perfeito. Perfeito. E daí a gente, não, não. Tipo, não. Não, 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 não. não, não, não. Entendeu errado? Não, Não, cara, não. Tipo, não. não, É, então não. não, Não, não. não, não, não. Não, não é isso. Não, Não é, não. não, não. Não, cara. Não. Não, não, Não. não, 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 não. não, Não. não. Aí o assunto agora é cocaína, tá ligado? Ele muito desatinou a falar sobre cocaína. Mas é que assim, é que não, a gente não pode reduzir como isso aconteceu. Porque não foi ele, entre linhas, falou sobre cocaína. Ele começou a entrar no assunto cocaína em voz alta pro ônibus inteiro ouvir o quanto ele gostava de usar cocaína. Parado, em pé do nosso lado. Parado, em pé do nosso lado no ônibus. Com, sei lá, velhinhos e velhinhas e pessoas que estavam só querendo chegar na cidade de São Paulo. Do nada tem um maluco, careca, parado no meio do ônibus, falando que o quanto ele adora cheirar cocaína. E foi mais ou menos aí que o resto da história foi só pra baixo. Daqui pra frente é só pra baixo. Ele começou a contar uma história
de uma vez que ele foi viajar de ônibus com a esposa dele e os dois estavam cheirando cocaína para viajar de ônibus. O que, não sei, eu literalmente não entendo, porra, quase nada sobre cocaína e sobre quais as situações mais deliciosas de você usar cocaína, mas eu suponho que uma viagem de ônibus não seja, não sei, a melhor situação pra você cheirar esse tipo de droga. Talvez, não tô falando que tenha, não tô fazendo apologia a nada aqui, tá? Não sou pai, não sou mãe de ninguém, mas não é estranho? Tipo, ah, sim, eu vou cheirar muita cocaína pra andar de ônibus através do país. E assim, a gente não tá querendo deixar também a ideia de que a gente tá sendo moralista pro cara, sei lá. Perfeito. Cara, cada um usa a droga que quiser. Eu não tenho nada contra. Até tenho amigos que usam e assim, ok, sabe? Não é nossa vibe. Mas o problema nesse momento era que a gente, duas caras de criança idiota, viajando pra São Paulo, turista, bebezões, com um cara de 50 anos, com a vida ganha, falando da profissão dele, que isso a gente não vai deixar claro o que é, e da toda a vivência dele, falando quanto ele gostava de usar cocaína, nas quantidades que ele usava, e dos tipos que ele usava, e de quanto custava, foi muito amedrontador. Muito amedrontador. Em algum momento antes dele desatinar, super falar um monte de cocaína, ele pegou o nosso contato, né? Ele pegou. Isso. Aí, de novo, né? Talvez seja culpa nossa ter dado o número. Talvez. Mas por quê? Porque já falando. Porque isso tem a ver também com a profissão dele. Que É. ele falou que ele podia ajudar com umas coisas e tal. É. Então não foi. Também foi em parte. Foi completamente culpa dele. Porque ele deu a entender outro sentido desse começo. É, e também é tipo, ele falou pra gente adicionar ele no WhatsApp, daí a Júlia fez isso, porque o meu celular tem problemas, né? Que eu já descrevi aqui nesse programa. E era um momento, tipo, beleza, ainda tinha 1 milhão de horas de viagem, sabe? E daí a Júlia só anotou o número dele. E depois, numa das outras vezes que ele passou por nós, ele falou, tipo, ah, tu ainda não me deu oi lá no WhatsApp. Então já pressionou, sabe? Daí, tipo, beleza. A Júlia mandou um oi no WhatsApp pra ele, pra, né, já salvar o número e ele não ficar enchendo o saco em relação a isso. Então ele tinha o nosso número no WhatsApp até então. E daí ele também começou a falar, e junto quando ele falava da cocaína, e ele voltava pro assunto do. Porque essa hora ele começou a ficar muito cheio de assuntos, que ia pra cima do outro, e ele não parava quieto no assento dele, então ele sentava e voltava, e falava com a gente, sentava e voltava. Então, assim, misturou muitos assuntos. Daí ele falou que ele torcia pro Fluminense, daí ele falou das Laranjeiras, como as Laranjeiras são lindas, e que ele vai muito pra lá por causa da profissão dele e tudo mais. Ele falou que levaria a gente pro Rio de Janeiro. Então, eu tô falando isso porque no momento que eu dei oi pra ele, ele falou: vamos marcar uma sexta-feira. Sexta-feira. E ele começou muito tipo, não, eu vou levar vocês pro Rio de Janeiro pra gente usar cocaína e não sei o quê. Ah, e teve. Tu quer falar agora do momento que ele falou sobre tu ser ruiva? Porque eu não lembro exatamente em que momento isso Pode ser. aconteceu. Ele falou isso em alguns momentos soltos. Daí, quando ele descobriu que o meu sobrenome era Zanella, ele falou. Zanella é italiano, né? Porque tu é ruiva? Ruiva é coisa de polaca. Coisa de outras coisas, mas italiano normalmente não é. E tu é ruiva. Meu, tu é ruiva, né? E nisso ele fazia isso com o Panda também, de pegar muito no braço, sabe? Ficar pegando no braço, ficar É, mexendo eu assim. tava sentado na parte do corredor e ele ficava encostando bastante assim no meu ombro, pegando a mão assim. Tipo, botando bastante a mão no meu ombro, assim, sabe? O que no começo não parecia nada demais, mas depois foi ficando um pouco creepy. E tipo assim, também vou mudar o tom do negócio aqui. Eu tenho, sei lá, o triplo do peso desse cara e eu era, tipo, só uns 20 centímetros mais alto que ele. Se precisasse, é que eu não sou um cara combativo, mas se precisasse eu seria perfeitamente capaz de desmontar ele na porrada. Só avisando também, tá? Não, pra não parecer que nós somos criancinhas indefesas. Meio que nós somos, porque eu não sou uma pessoa violenta. Mas caso fosse o caso, sei lá, se eu pulasse em cima dele, ele provavelmente teria algumas fraturas no corpo, assim. E também cabe colocar mais uma camada de tom sobre toda essa história. É porque esse cara, ele tinha uma postura de um cara, assim, de camisa social, De blazer. blazer. Sabe, um cara executivo, assim, de 50 e poucos E anos, no começo, careca. no começo ele parecia carismático, assim, sabe? Tipo, divertido, E outro, engraçado. ele é muito eloquente. Muito E eloquente. isso pega muito, porque tu acha que o cara tá sendo só simpático. Mas ele tinha uma tramóia nessa cabeça de merda dele.
cabecinha do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. E a cabeça dele tava completamente esvaziada. Bom, acho que a gente tem que acabar esse bloco aqui também, porque o próximo já é o final da viagem, onde aconteceu uma coisa. Inicialmente era pra gente chegar em São Paulo, tipo, 6:30 da tarde, assim. Mais ou menos. Só que atrasou bastante, então a gente tava chegando na rodoviária umas 8 horas. Era isso, né? Aham. A gente tava chegando na rodoviária do Tietê, era umas 8 horas. Nos momentos que esse cara não tava nos enchendo o saco, eu tava assistindo vídeos de torcedores do Fluminense e de jornalistas dando as últimas notícias antes do jogo. Porque essa era a grande coisa que ocupava a minha mente no momento, assim, tipo, mais do que reparar o quanto aquele cara era esquisito, eu tava, tipo, pensando no Fluminense, que ia jogar a semifinal da Libertadores, às 9:30 da noite. Eu fiquei o dia inteiro contando quantas horas faltavam pro jogo. E vendo vídeos ali no Wi-Fi do ônibus e tudo mais. E essa era a minha maior preocupação. Tipo, ia dar tempo de boa. A gente ia chegar na rodoviária umas 8 e pouquinho. A gente ia pegar um Uber até a casa da minha irmã, que mora em São Paulo. Ia ser uma meia horinha de ônibus e ia chegar tranquilo. Tanto que chegamos tranquilo. Só que havia tensão no ar. Porque Porque o 28º passageiro tinha uma tramóia pra fazer. ele tinha uma carta na manga, uma doideira. Que não Uma. podia esperar, não podia esperar. Tinha que ser lá. Não podia esperar. Bom, em dado momento, a gente começou a ouvir ele conversando bastante com alguém no fundo do ônibus. Porque geralmente era assim: ele ia até o fundo do ônibus, que era o banheiro, e na volta e na ida ele parava pra interagir com a gente. Antes de voltar pro assento dele. Lembrando do que a Julia falou, que depois da parada, onde ele quase foi deixado embora, deixado pra trás, o que em retrospecto teria sido maravilhoso, Sim. ele, praticamente não sentou no lugar dele, só ficava perambulando por ali, ou em pé, ou sentado no assento ao lado do nosso assento, onde já tinha outra pessoa sentada também. Que, aliás, era um brutamontes, um maromba, assim, muito forte, que em dado momento também emprestou o cabo do carregador pro careca maldito cabeça de vento, nariz de platina, usar pra carregar o celular dele. Aí, isso. Então ele tava interagindo muito lá atrás no fundo do ônibus. Aí, em dado momento também, eu e a Júlia, como ele já tinha falado sobre usar em ônibus, a gente concluiu que, bom, provavelmente ele foi ao banheiro 1000 vezes durante a viagem, porque a cada ida ao banheiro ele estava Dando uma cheiradinha. dando uma cheiradinha. E, nesse momento que ele tava lá atrás do ônibus conversando, o Panda até olhou pra mim e falou: Ó, ele achou outro amigo. Tô com ciúmes. Com uma brincadeirinha. Brincadeira, tá? É brincadeira. Porque nessa hora eu já tinha falado pra Júlia meio que de canto de boca, assim, falado: assim que a gente chegar na casa da minha irmã, a gente bloqueia esse doido varrido no WhatsApp. No momento exato que a gente chegar lá, bloque. Mas beleza, né? A conversa que ele tava tendo lá no fundo do ônibus foi se acalorando. Do nada, do nada. A gente não tava ouvindo porque era só um. E eu estava, sei lá, eu tava ouvindo música, eu acho. Tu tava vendo os vídeos do Fluminense. E de repente ele falou: Vagabundo? Vagabundo é muito forte. E daí Bem assim. começou umas coisas assim, acaloradas. Daí a gente ficou tipo, caralho. O cara tá se fudendo. O que tá acontecendo? Caralho. Briga! Briga. Briga. De repente, o nosso amigo. Cara, ele Nosso vem. Nosso amigo, caralho. Ele vem correndo de lá de trás e ele não passa por nós. Ele vai direto até a porta do motorista. Enquanto os outros. Vem os 3 caras atrás dele, no Aham. corredor. Ele chega no motorista, abre a porta do motorista e fala em voz alta: Eu não quero esse cara perto de mim. Ele acabou de me ameaçar com uma arma branca. Eu não quero esse cara perto de mim. Esse filho da Botou puta. uma arma na minha cara. Botou uma arma na minha cara. E não sei o que. Daí a gente, tipo, caralho. Fudeu. E daí, nisso, o maromba que tava do nosso lado, que não aguentava mais esse careca decrépito, olhou pra mim e falou assim: Tu que é grande, vai lá ajudar o teu amigo que tá brigando. Pô, nessa hora o meu cu, eu juro, que não passava uma agulha. Porque nessa hora a gente meio que se tocou que as pessoas que estavam com raiva do careca no ônibus, sei lá, eu acho que elas estavam enxergando a gente como aliados dele. Tipo, porque a gente ficou dando trela, sabe? E isso me apavorou até o último dos fios de cabelo. Porque se houvesse uma guerra naquele ônibus, ninguém estaria no lado daquele cara. E as pessoas que não estariam no lado daquele cara olhariam pra gente como se a gente fosse aliado do cara. E isso seria foda. Seria horrível. Meu Deus, Carol! Pss, pss, pss.
Carolina. Pss, pss. É que, amor? Que foi, gatinho? Ai, pulandinho. Quer um carinhozinho? Ai, meu Deus. Eu só quero um carinho, mamãe. Um carinhozinho. Então. E eu também tava apavorado com uma coisa específica, porque parecia muito que aquilo ali ia descambar pra violência física. E no momento que a gente chegasse no ônibus, inclusive ele falou isso em voz alta em alguns No momentos, ônibus né? ou na rodoviária? Na rodoviária, quando a gente chegasse na rodoviária. Ele falou em voz alta, tipo, não, quando a gente descer tu vai ver, a gente vai se resolver quando a gente descer do ônibus, não sei o quê. Sim. E daí eu pensei, caralho, a gente tem que pegar nossa mala e sair correndo, porque não pode a gente se envolver em qualquer tipo de briga que vai fazer eu parar na delegacia e perder o jogo do Fluminense. E nessa hora eu vou descrever de um jeito mais frio e sem ficar posando pra o que Vai. a gente tava pensando na hora. Vai. O que aconteceu? Esse cara, ele entrou junto com o motorista, fechou a porta, a gente pensou, ah, bom, ele vai descer daqui a pouco. Que bom, graças a Deus, a gente se livrou do cara. E os caras aqui atrás que tinham brigado com ele, sentaram junto com o Maromba, que tava do nosso lado. E começaram a contar o que tava acontecendo, porque o Maromba ficou meio puto com o Alien também. E eles ficaram falando, o cara falando não sei o que lá. A história é mais absurda do que parece, mas a gente não pode contar exatamente o que é, mas assim, inacreditável. E então eles começaram a conversar meio que sobre isso. E daí o Alien sai do motorista e senta no lugar dele. A gente pensou, putz, o cara ainda tá aí, cara. Meu Deus. E o cara que tava atrás conversando com o Maromba. Mas só pra dar um resumo, era uma briga por política. É, isso. Porque ele falou alguma coisa que esse cara lá do fundo não gostou, porque esse cara era bolsonarista e esse nosso amigo, ele é o esquerdomacho, né? Ele é o super esquerdolatra, esquerdo careca, Esquerdo Alien. esquerdo cocaína, esquerdo alien. E aí, tipo isso, ele do nada resolveu que ele ia provocar um bolsonarista no meio de um ônibus. E eu tenho certeza que foi ele que. Porque se ele tivesse sentado no lugar dele, não teria acontecido nada. Sim. Ele resolveu que ele ia ter uma discussão política com um bolsonarista no meio do ônibus. Então foi meio que isso. E daí o cara que tava com o Brutamontes do nosso lado foi até lá frente. E daí, nesse momento, parecia que o cara tava tentando caçar o Alien. Porque ele ficava observando, ele sentou e foi se aproximando cada vez mais no banco na frente. Eu gosto muito que a gente escolheu chamar ele de Alien. É. Eu acho que é um bom nome pra não falar o nome dele. Então ele foi se aproximando e a gente pensou, meu, vai cair muito pra uma briga corporal, isso aí vai ficar tenso. Até a gente chegar na rodoviária. Quando a gente chegou na rodoviária, o Alien não tinha ido embora ainda, que ele tinha dito que ia embora mais cedo pra se livrar dessa situação. Não foi. É, ele falou que ia descer e ia embora em qualquer ponto, mas não tinha nenhum ponto que o ônibus parasse que não fosse rodoviário. E daí o que a gente tava planejando? A gente esperou todo mundo do ônibus começar a sair, que queria aquela fila, pra gente sair por último, porque daí o Alien que tava lá na frente já teria saído. Mas esse filho da puta Vagabundo de merda. Ele levantou, ficou de costas pro motorista, em direção ao fundo do ônibus, olhando pra todo mundo que passava. Carolina! Psiu. Que chata, cara! Olhava pra todo mundo que passava e a gente não teve mais jeito, sabe? O cara tava olhando pra gente, a gente não tinha como não levantar e sair daquele ônibus. A gente ia ter que passar pelo nosso. Nêmesis. Nosso pedágio da vida. Ele passou. Daí a gente passou por ele deu uma tapinha na nossa ombro e falou: cara, vai ser assim daqui pra frente, não sei o quê, como se a gente fosse aliado dele. E ele falando que a esquerda sofre, não sei o quê. Mas sabe, nessa situação ele tava completamente errado de ser um idiota desse tamanho. E o ônibus inteiro tava puto com ele, tipo, meu, também esse cara não cala a boca, fica falando de usar droga, não sei o que, blá blá. Então foi assim. E tá certo o ônibus. Vocês estão certos, ônibus. Enfim. E daí foi isso. Daí a gente desceu do Graças ônibus. a Deus não teve briga física. Não. Pelo menos não que a gente viu. Não. Porque a gente pegou a nossa mala e vazou. E vazou, foi embora. Foi pra casa, daí a gente pensou, pô, se livramos da situação, graças a Deus. E Mas... no meio eu ainda fiz uma maldade, porque eu tava mandando mensagem pra minha irmã e eu falei, caralho, teve briga no ônibus. E a fofoqueira, né, ficou morrendo de curiosidade e ficou tipo, meu, conta o que aconteceu, caramba, o que aconteceu. E eu não respondi mais, porque a gente tava nessa tensão de vazar logo. Então tá, daí a gente chegou lá na casa e a gente falou sobre tudo que aconteceu pra Betina. Que é minha irmã. E a gente deu grandes risadas e fomos pra cama. Foda-se, a gente tava Não, primeiro teve o jogo do Fluminense. teve o jogo do Fluminense. O Fluminense ganhou de virada, ganhou. calou o Beira-Rio, Germancano, artilheiro da Libertadores, John Kennedy, gênio da bola, menino de Xerém, bravo. Foi pro final da Libertadores. Foda-se. Sim. Até eu berrei muito. Foi emocionante. Então, deixa eu dormir.
Acordo no outro dia de manhã. Agora fudeu. Isso aí é a cereja do bolo de merda. O bolo é feito de merda e a cereja que foi colocada em cima dele é uma bola de vômito congelado. Então, eu peguei meu celular e eu vi que tinha mensagens. O quê? Tinha esquecido. Tu falou o nome. Ai, corta essa parte. Eu acordo, vejo meu celular e esqueci que esse filho da puta tinha meu telefone. E ele mandou 3 áudios e uma mensagem escrita. Eu não vi na hora, porque eu pensei, foda-se, eu não vou me estressar, não vou ver o que esse cara tá falando. E seguimos nossa vida, tomando um café da manhã, não sei o que, eu tava me arrumando. Eu pensei, enquanto eu me arrumava, eu pensei, vou ouvir o que esse filho da puta mandou de áudio, que tramóia ele inventou no próximo ônibus, porque ele ainda ia pra outro lugar do Brasil, em outro ônibus, naquele estado. Então eu abri. E daí, meus amigos, daí foi tenso. Daí eu gelei o cu. Fala que era. Posso falar que era? Fala que era. Pode falar. Esse cara, ele mandou mensagem falando umas coisas. Eu nem lembro o que ele falou, porque as últimas mensagens me assustaram. Ele falou assim: Meu amigo, no masculino, não sei se ele esperava que tava falando contigo ou com nós. Acho que ele tava falando com nós dois. Um amigo, você já ouviu falar de Sugar Daddy? O próximo áudio dele era ele falando. Isso era a mensagem escrita. Dele era ele falando. Então, a gente combina certinho. Eu agrado os dois. É uma coisa, sabe? Uma pessoa agrada o casal. E não tem briga, não tem abuso. A gente se curte. E é isso aí. E foi isso. E foi isso. Bom, aí a gente bloqueou ele no WhatsApp pra sempre. E é isso. Essencialmente. Basicamente. Eu espero que vocês tenham entendido o tamanho do medo e da gelação de cu que a gente passou. Medo e delírio em Las Vegas. Mas é isso aí. Bom, antes de fazer o final oficial do programa aqui, espero que vocês tenham gostado. Um programa diferente aí, né? Lembrando aí aquele outro que eu tava falando com a Júlia, contando uma besteira que tinha acontecido. Dessa vez a besteira aconteceu com nós dois, e aí, né? Emocionante. Eu queria deixar uma enquete aqui antes do final. Quem tá ouvindo no Spotify, responde aí pra mim uma enquete. Por quê? Uma ouvinte do programa, minha amiga Lívia, ela me mandou no WhatsApp a seguinte mensagem: Panda, não aguento mais você arrotando no meu ouvido. Em relação ao fato de que eu arroto aqui no Crônicas de Nada, né? E ela pediu pra que eu parasse com esse hábito. E ela mesma sugeriu que eu abrisse uma enquete pra questionar aí se a audiência do Crônicas de Nada acha que eu arrotar no microfone é uma parte integral, uma parte importante da experiência do Crônicas de Nada. E eu vou deixar essa enquete aqui. Você é a favor ou contra os meus arrotos no programa? Esse é o questionamento. Bom, muito obrigado pela sua audição. O programa vai ficando por aqui. Lembrando que se você gosta desse programa e da minha criação de conteúdo como um todo, você pode nos apoiar através do Apoia-se em apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto, sem acento. É um direito seu apoiar, é um direito seu não apoiar. Se você puder e quiser, apoie. Se você não puder ou não quiser, não tem problema, continue consumindo de graça as coisas que eu faço, porque é tudo de graça mesmo. Mas muito obrigado a todo mundo que apoia, porque dá aquela incentivadinha, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Quer dar tchau também? Tchau, gente. Tchau, gente. Um bom tchau. A gente vai ficando por aqui porque a gente tem que dormir. Dormir hoje para acordar amanhã.